10h09. A Alessandra Lucchesi está conosco. Ela é diretora da Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria de Estado da Saúde, da Secretaria Estadual de Saúde. Alessandra, a gente vai falar, claro, sobre esses casos de, aspas, virose, né, que estão acontecendo aí em cidades, principalmente da Baixada Santista. Vi uma entrevista sua à Agência Brasil, em que você fala sobre a condição certeza 100% de que há um surto de gastroenterite. O que muda quando a gente, no âmbito estadual, admite que há um surto de determinada doença no sentido de melhorar ali as ações para que, enfim, esses números não continuem aumentando? Bom dia para você. Bom dia a todos. A gente afirma que é um surto porque os casos de doenças de transmissão hídrica alimentar, 2 casos ou mais, eles já podem configurar a existência de um surto. Então, diante de um surto, admitir que temos um surto de gastroenterite significa que nós precisamos detectar qual é o agente etiológico, ou seja, se trata de um vírus, de uma bactéria ou de um parasita, e principalmente a fonte comum de contaminação. Para que daí sim a gente tome medidas mais para a interrupção dessa transmissão. Então, admitir que tem um surto faz com que as investigações elas sejam ainda mais intensificadas, além do monitoramento que já é feito semanalmente. A gente está com um pouquinho de interferência, né? A gente vai ver se vai melhorar agora. Então, isso significa que essa investigação ela vai conseguir concluir que tipo de agente é esse, da onde veio a contaminação? Porque hoje a gente tem ali uma espécie de cada um joga para um, né? Um acusa, a Sabesp acusa a prefeitura da cidade do Guarujá de não cuidar do esgoto e da ocupação irregular. A cidade do Guarujá diz que há despejo irregular de esgoto, culpa a água da Sabesp, os moradores falam que, enfim, a água está esquisita. No final disso tudo, a gente vai conseguir saber de onde veio essa infecção específica. Olha, o propósito da investigação epidemiológica é justamente isso, né? Determinar qual é o agente etiológico e qual é a fonte de contaminação. Mas tudo depende da qualidade da investigação. Essa responsabilidade é do município, né? Todas as informações e orientações pertinentes são dadas pelo Estado, a gente acompanha todos os processos, né, para que isso realmente seja possível. Então, isso vai depender das coletas de fezes que foram indicadas para a população, como também a história, né? Coletar a história clínica de cada pessoa, o que consumiu, aonde foi, qual praia tomou banho, e as demais coletas que também seriam indicadas, coletas de água. Então, a gente espera que, reunindo todas essas informações, seja possível elucidar, sim, esse surto e trazer esclarecimentos à população sobre essas questões. Qual foi a fonte comum e qual é o agente etiológico. Então, a participação do Estado, digamos assim, é essa com relação à investigação. Agora, aí reforço no atendimento. A Secretaria do Estado da Saúde, ela reforça com médicos, com materiais, com insumos, enfim, para atendimento, para prestar atendimento para essas pessoas? Não, o atendimento à população, em sua grande maioria, são casos leves, né, que são tratados até mesmo intradomicílio. Então, é importante que a população esteja atenta no reforço da sua hidratação. São casos de diarreia normalmente tendem a ser resolvidos em até 3 dias. Então, a gente chama de um quadro autolimitado, ele se resolve por si só. Em casos de agravamento, aí sim a população deve buscar um pronto atendimento ou até mesmo se a diarreia persistir por mais de 3 dias. Frente a essa situação no município, o Estado segue acompanhando as necessidades do município para dar vazão, né, a todos esses atendimentos. Mas isso precede, de fato, a organização dentro do município para coordenar esse tipo de atendimento e promover principalmente a hidratação dessa população. Esse é um ponto bem importante. Nós conversamos com a coordenadoria de vigilância sanitária do Guarujá, né, logo na semana passada, e a orientação é justamente essa, né, doutora Alessandra, enfim, hidratação. Mas a coordenadoria de vigilância sanitária do Guarujá dizia: o problema, a origem ou o veículo de contaminação é a água. E, ao mesmo tempo, as pessoas têm que se hidratar. Como é que faz para descobrir se a água é potável, é uma água saudável? Que água é essa que a pessoa tem que buscar para se hidratar, uma vez que a gente tem suspeita, inclusive, com relação à água engarrafada, né?
na realidade, todas as águas que são comercializadas, elas já passam por um processo de averiguação pela própria vigilância sanitária. Então, é recomendado que as pessoas façam uso e aquisição de água envasada, água mineral, né, que está disponível em diversos tipos de estabelecimento para consumo próprio. Em outro caso, se a pessoa precisar fazer uso de águas de outras fontes, há alguns processos que são recomendados para desinfecção, que podem ajudar no tratamento da água, e aí sim ela fica própria para consumo humano. Então, de modo geral, a gente recomenda que a água ela seja fervida por 3 minutos, e após isso, que seja utilizado o hipoclorito de sódio a 2,5%, que é um produto disponibilizado pelo SUS, mas é a famosa água sanitária, também adquirida em qualquer comercial, na proporção de 2 gotas por litro de água. É necessário aguardar 30 minutos para depois você fazer uso dessa água, seja para ingestão, ou para cozinhar, ou até mesmo para lavar os utensílios de cozinha. Então, essa é uma outra alternativa para uma medida preventiva, né, para você desinfetar a água antes de você fazer o consumo. Estava conversando aqui mais cedo com os ouvintes, né, e citando a qualidade, porque a CETESB também, enfim, emitiu nota, né, falando que acompanha os casos, e que para as pessoas, os banhistas principalmente, tomarem cuidado com a balneabilidade das praias, né. O Guarujá, onde há um surto de gastroenterite, dos 12 pontos que são, que há a coleta da CETESB, 2 estão impróprios para banho. Mas numa cidade, por exemplo, como Santos, 100% das praias estão impróprias para banho, né? E nesse contexto, Santos não tem ali um surto da doença ou casos que preocupem, né, enfim, as autoridades de saúde. E essas questões também são colocadas nessa investigação. Quer dizer, faz algum sentido a gente ter uma cidade que as praias são boas e as pessoas estão adoecendo, e uma cidade que as praias são horríveis nesse contexto de balneabilidade, mas as pessoas não adoecem? A gente tem uma série de fatores que podem estar atribuídos ao aumento desses casos de gastroenterites, né? Então, é necessário a gente reforçar que não há uma única suspeita de que sejam água, tá? A gente tem também uma outra fonte de investigação por alimento. Né? Porque, na realidade, mesmo o município do Guarujá enfrentando o surto, nós temos possibilidades de contaminação. Principalmente também essa transmissão fecal-oral, que é o contato indireto com pessoas adoecidas também. Pode aumentar, né, a probabilidade de a gente ter um aumento do número de casos. Então, para o período, a gente já espera que, infelizmente, o número de casos aumente. A situação do município de Santos, de São Vicente ou outros municípios também do litoral norte, a gente ainda aguarda informações. Então, são municípios que normalmente nos repassam a informação semanalmente. O monitoramento dessas doenças ele é feito de forma semanal. Então, neste momento, a gente ainda também não tem condições de afirmar se nos outros municípios há um aumento exponencial do número de casos. Neste momento, o que a gente evidencia é que a situação no Guarujá, ela de fato veio à luz, né, desse processo de comunicação que é necessário também da gente reforçar para a população a necessidade de prevenção. Mas isso não significa dizer que nós também não tivemos aumento de atendimento por gastroenterite nesses municípios. Por isso que a investigação é importante, né, para que a gente consiga concluir qual é a fonte de contaminação comum entre essas pessoas no município do Guarujá que causou o elevado número de casos nesse período. Até, bom, porque deu uma travadinha, né, que há essa hipótese também de ser uma infecção por alimento, né, e se tratando de um vírus também não é de se ignorar que as pessoas podem ter transmitido de alguma forma uma para outra, porque a gente ainda não sabe, né, se é um vírus, se é uma bactéria, qual é o agente exato, né, Alessandra? Era isso que eu ia mencionar. Nós chamamos popularmente de virose de uma forma equivocada, né? Na realidade, nós temos a ocorrência de casos de gastroenterite. Nós não conseguimos ainda precisar se é um vírus, uma bactéria ou um parasita que vem causando esse quadro de diarreico, de vômito, dor abdominal e febre. Então, tão logo seja possível a gente identificar o agente, aí sim conclusões e até mesmo recomendações mais específicas. O que é sabido é que para esses casos de gastroenterites, mesmo sendo vírus ou bactéria ou parasita, há uma possível contaminação que a gente chama de pessoa a pessoa por via fecal oral, né? Então,
por isso, reforçar as orientações de que se você está doente, lavar muito bem as suas mãos, compartilhar tipo de objeto, ou consumir. Tá picotando muito, agora né? ficou- Mas agora a gente ficou tem um bem. monte de pergunta ainda. Vamos tentar retomar o contato com ela? Vamos ver se a gente Porque consegue tem, por exemplo, ó, a restabelecer. Miriam é de Praia Grande, está perguntando sobre reinfecção. Se uma pessoa que contraiu, está com sintomas, dá uma melhorada, ela pode se reinfectar de novo? E aí junta com pergunta de outros ouvintes de... A pessoa fica casca grossa em algum momento? Ela pode ter, sei lá, desenvolver anticorpos para esses Me dá esse micro-organismos, para as churrasquinho aqui. bactérias. O doutor Álvaro conversou conosco nesse final de semana e ele falou que crustáceos, de modo geral, são os maiores vilões dessas gastroenterites que acometem as pessoas que vão para o litoral. Mas falou também muito dos drinks, principalmente esses que você não sabe de onde vem o gelo, Ih, o né, gelinho. que é colocado no drink. Perigo. E uma das orientações que a Secretaria Estadual de Saúde repassou assim que a gente trouxe o primeiro caso aqui na Band News FM, era uma que eu nunca tinha me atentado, que é prestar atenção na temperatura de refrigeradores e geladeiras nos supermercados, nas padarias. É verdade. Porque, inclusive, teve um ouvinte nosso aqui que mandou mensagem falando, pois é, tinha que acabar com aquelas geladeiras abertas que existem e tal, que isso também é um fator que pode... Sabe o pessoal contra o Jacan, né, que desliga o freezer à noite? Não pode, né? Mas Né? tem. A gente está de volta com ela, né? Com a Sim. Alessandra Lucchesi, diretora da Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria de Estado da Saúde. Bem, a gente trazia aqui a dúvida de uma das nossas ouvintes, que é de Praia Grande, com relação à reinfecção. Se a pessoa teve os sintomas, dá uma melhorada, se ela pode se reinfectar por esses micro-organismos ou se existe um desenvolvimento de anticorpos, algum tipo de reação, o corpo fica mais forte para lidar numa segunda infecção. Olha, em termos de patógenos que causam as gastroenterites, infelizmente sim, a gente pode se reinfectar ao longo da vida N vezes, né? A depender do nosso sistema imunológico, da nossa resposta imune àquele patógeno. Então, sim, é possível sim que a pessoa tenha uma melhora do quadro e volte a se contaminar. Tem perguntas aqui de ouvintes, Alessandra, sobre rede de esgoto, sobre aqueles municípios em que não há exatamente o devido tratamento, o esgoto acaba resultando indo parar no mar, e também aquelas perguntas de ouvintes falando de cruzeiros, navios de cruzeiro também despejando dejetos no mar. Esses também são fatores que são considerados na investigação? Então, na realidade, a respeito da qualidade da água do mar, a CETESB ela já faz um monitoramento a respeito da balneabilidade das praias com frequência, e são nessas análises que a gente se apoia realmente para a gente poder entender se as praias estão próprias para banho ou não, se há a presença de alguma outra substância. A gente também faz um monitoramento, eu ouvi vocês comentando a respeito de toxicidade de mariscos, de pescados e afins, a gente também faz monitoramento de microalgas tóxicas no nosso litoral, para a gente também possa entender se há produção de toxinas e que são liberadas, né, no mar e que possam vir contaminar também esses produtos que a gente consome. Então, todas essas questões elas são levadas em consideração, mas vale salientar que nesse momento nenhum indício de contaminação de crustáceos. Queria só fazer uma última pergunta, porque hoje nós noticiamos por aqui que no interior do estado de São Paulo, a Secretaria da Saúde de Cristais Paulista investiga a morte de uma mulher que voltou do Guarujá, estava com esse quadro forte, né, de gastroenterite, de 29 anos, a Amanda Caroline de Oliveira, foi para uma unidade de pronto atendimento e morreu 1 hora depois. Não há confirmação de que essa morte tenha relação direta com o surto registrado nessas cidades aqui da Baixada Santista, mas esse é o caso investigado pela Secretaria da Saúde de Cristais Paulista e também pela Polícia Civil de Franca. Gostaria de saber se esse caso já foi direcionado para vocês, se deve ser direcionado ou não, onde é que ele entra nessa investigação toda, né, nesse quebra-cabeça. Na realidade, todo e qualquer caso que possa ter uma associação, ele é. Então, de fato, nós já temos contato com a Secretaria Municipal de Saúde e com a região franca para que as informações delas sejam reunidas. É isso, e aguardar o resultado dessas análises, né? Eu estava vendo aqui que se for se tratar de uma bactéria demora um pouco mais, se for um vírus o resultado sai um pouquinho mais rápido, mas no geral
o Instituto Adolfo Lutz anda rápido, né, com esse tipo de questão, até porque é importante identificar também o que tá causando isso e seguir essas orientações aí que a gente falou também, não custa nada. Bom, e para quem passou o Réveillon aí, ou o Natal, né, não pôde ir pra praia, ou teve que antecipar a volta, o pessoal fala, Alessandra, que todo ano é assim, mas esse ano foi um pouquinho a mais, né, do que o pessoal já está acostumado nessa época, então eu espero que tenhamos logo aí esses resultados. A gente conversou aqui na Band News FM com a Alessandra Lucchesi, diretora da Divisão de Doenças de Transmissão Hídrica e Alimentar da Secretaria Estadual de Saúde. Obrigado, viu, Alessandra? Eu já tinha fechado aqui o canal, desculpa, gente. Obrigada, Alessandra. Até uma próxima. Valeu.